Olá, bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou entrevistar ninguém. Eu mesmo vou tecer aqui alguns comentários sobre o filósofo Bento de Spinoza, na minha opinião, o maior filósofo de todos os tempos, que faz aniversário amanhã, 391 anos, de quando ele nasceu em Amsterdã, nos Países Baixos. Sem dúvida nenhuma, ele é um dos mais importantes filósofos da chamada modernidade, inaugurada pelo francês René Descartes, de quem, aliás, ele foi discípulo. O Descartes havia feito uma revolução na filosofia, separando o espírito do corpo, ou seja, separando a teologia do conhecimento científico, e o Spinoza vai partir dessa ideia e vai provocar outra revolução, quando ele vai dizer que teologia não é conhecimento de nada. Bom, como é que eu fui chegar no Spinoza? Aliás, antes de falar isso, eu queria dizer que eu estou falando aqui como um repórter atrevido, porque em matéria de filosofia eu sou autodidata, não sou um especialista. De qualquer forma, como eu sou atrevido e também como eu sou espinosista, nós não respeitamos muito esse negócio de autoridade. O Spinoza foi chamado de o príncipe dos filósofos pelo Gilles Deleuze, um filósofo francês. O filósofo Bertrand Russell, inglês, disse que ele foi o mais nobre e adorável dos grandes filósofos. Ele também foi o filósofo de cabeceira do Albert Einstein e é o filósofo do coração da nossa Marilena Chauí, que é a minha referência nesse departamento da filosofia. O filósofo alemão Johann Gottlieb Fichte, no final do século XVIII, início do século XIX, ele dizia que o tipo de filosofia que a gente escolhe depende do tipo de pessoa que a gente é. Porque um sistema filosófico não é uma peça morta de mobília que a gente pudesse aceitar ou rejeitar como quisesse, mas uma coisa animada pela alma da pessoa que a detém. No meu caso pessoal, o Fichte está coberto de razão. Para começo de conversa, eu tive uma formação católica franciscana, tanto na escola primária como no ginásio, na época em que eu também fui introduzido ao mundo das ciências naturais, de maneira assim muito ampla. Depois que eu perdi a fé em Deus, ali por volta dos 14, 15 anos, talvez por causa do meu aceso interesse pela biologia, eu acabei sendo tomado pelo existencialismo do Sartre. Para mim foi uma espécie de revelação. Eu achava que era muito fascinante a ideia da gente mesmo dar sentido à vida. Depois, já como militante do Partido Comunista do Brasil, eu fui apresentado a duas camadas diferentes do marxismo. A primeira, o marxismo vulgar, que tinha como cereja do bolo a tríade falsamente atribuída ao Hegel da tese, síntese e antítese.
que, como já disse alguém, é uma espécie de chave mestra para resolver todos os problemas do mundo, do passado e do futuro, do pré-capitalismo até o comunismo. Mas depois eu fui também apresentado a uma versão mais séria do marxismo, inclusive com a leitura do Capital. Aí o negócio ficou mais interessante. E muito mais adiante, talvez aí nos últimos 15, 20 anos, eu acabei tomando conhecimento do Spinoza e do espinosismo, já com a curiosa proposição formulada pelo guru do Lenin, o Georgy Plekhanov, que dizia que o marxismo seria uma espécie de espinosismo. Isso o Plekhanov escreveu num estudo que ele fez sobre o Ludwig Feuerbach, um filósofo pós-hegeliano que teve grande influência na formação tanto do Marx quanto do Engels. E, diante do materialismo radical do Spinoza, eu passei a ver o Hegel, que era outra referência importante do Marx e do Engels, e também do Feuerbach, como um retrocesso, como a figura de um pastor luterano empedernido, que de fato o Hegel sempre foi e fez questão de reafirmar. Numa carta que ele escreveu ao teólogo Friedrich August Tulloch, ele dizia: eu sou um luterano e a filosofia assim tem reforçado o meu luteranismo. Muito bem, quem que é esse tal de Bento de Spinoza que escreveu essa obra-prima, A Ética? Esse catatal, escrito, segundo ele, segundo a ordem geométrica, com proposições, axiomas, escolhos, como se ele estivesse seguindo o modelo do Euclides, a geometria do Euclides, para que uma proposição se conecte com outra e eles acabam se demonstrando assim de maneira matemático-geométrica. Quem era esse Bento Spinoza? Ele, como eu já disse, nasceu no dia 24 de novembro de 1662, em Amsterdã, nos Países Baixos. Ele fazia parte da próspera comunidade judaico-portuguesa, que havia formada por famílias que haviam sido expulsas da Espanha pelos reis católicos Fernando e Isabel, depois de Portugal por Dom Manuel Venturoso, a partir de 1496, e depois de passar por cidades como Nantes, na França, e Veneza, na Itália. O pai do Spinoza, Miguel, era um comerciante de produtos da Península Ibérica, azeite de oliva, uva, passa, e também de produtos do Brasil, como açúcar. Lembrando que, naquela época, parte do Nordeste brasileiro estava ocupado por forças da Holanda, pelo governador, prefeito Maurício de Nassau. E essa comunidade judaico-portuguesa fazia um grande comércio com esses produtos que vinham do Brasil holandês. Miguel, pai do Spinoza, era então um próspero comerciante, tinha uma presença marcante na comunidade judaica lá de Amsterdã e queria que o Spinoza seguisse essa carreira de comerciante. Ele, no entanto, os negócios não foram bem, faliram, e o Spinoza herdou apenas dívidas. Ele tratou de passar para a irmã e para os outros parentes, porque ele não queria saber disso. O Spinoza era um aluno brilhante da congregação Talmud Torá e também estudioso
dessa obra revolucionária do Descartes. Essa congregação judaica em Amsterdã foi responsável pela construção da maior sinagoga da Europa na época. Um prédio extremamente suntuoso, grandioso, que mostrava também a prosperidade dessa comunidade. Ocorre que o Spinoza, provavelmente depois de chegar a certas conclusões lendo Descartes, ele questionou os principais dogmas do judaísmo. E isso deixou muito irritada a comunidade e também as autoridades do país, porque esses dogmas, alguns deles eram comuns ao judaísmo e ao cristianismo. Lembrando que naquela época vigorava nos Países Baixos uma versão muito radical do calvinismo. Então, com 23 anos, devido a essas ideias heréticas, subversivas, o Spinoza foi banido da comunidade. Muita gente diz que ele foi excomungado, que é uma palavra própria para a excomunhão, por exemplo, do catolicismo. No caso do Spinoza, não, porque ele foi banido não pelos rabinos, mas pelas autoridades do Conselho de Governança Autônoma dos Judeus de Amsterdã, o que o pessoal chamava de Mahamad. E o que o Spinoza dizia, assim, fundamentalmente? Primeiro, ele dizia o seguinte: olha, Deus não é uma pessoa, como todo mundo acha. Aquela pessoa, assim, um sujeito de barba, que tem vontade, faz milagres. Não é isso, Deus. O Spinoza dizia que a alma é mortal. Ela, para começo de conversa, não está separada do corpo. E se o corpo morre, a alma também automaticamente morre. Ele dizia mais que os judeus não são um povo escolhido de Deus. Porque, segundo ele, na natureza ou em Deus não há finalidade. Como Deus não é uma pessoa, como é que ele podia escolher algo? Ele age, segundo Spinoza, em função da sua própria natureza, que é definida pelas leis naturais, pelas leis da física, da química, da biologia. Então, essa história de povo escolhido, segundo Spinoza, era uma ideia imaginativa que vigorou quando havia o antigo Estado de Israel. E é muito interessante notar que essa ideia, ela é mais do que uma ideia religiosa, ela é uma ideia política. Daqui a pouco nós vamos ver que essa é uma ideia central, defendida pelo atual Estado de Israel, para justificar o massacre do povo palestino. Se você é escolhido por Deus, você pode fazer qualquer coisa. Só que Deus, para Spinoza, não é uma pessoa. Ele, na verdade, se confunde com a própria natureza. É o universo infinito. Como essas ideias do Spinoza deixavam a comunidade dos judeus de Amsterdã numa situação difícil, numa saia justa perante as autoridades lá dos Países Baixos, eles precisavam punir o Spinoza de uma maneira exemplar, para não dar trela para os dissidentes que pudessem aparecer ali. Lembrando que a presença desses judeus lá era muito bem-vinda, mesmo porque eles eram ativos comerciantes, empresários da cidade, mas eles tinham que viver sob determinadas regras que não confrontassem, por exemplo, a igreja calvinista.
Então, é muito interessante que o banimento do Spinoza, como eu já disse, não pelos rabinos, mas pelo conselho dessas autoridades judaicas, foi baseada numa nota, talvez a nota mais violenta que tinha sido publicada na Holanda. Era uma nota baseada num modelo trazido de Veneza, e aqui eles fizeram a punição de uma maneira assim extremamente violenta, retirando Spinoza do seio da comunidade judaica de Amsterdã. Esse banimento chama-se herem em hebraico. E a nota, que aliás foi escrita em português, diz, entre outras coisas, o seguinte: que os senhores do Muhammad fazem saber a vossas mercês, como há dias, que tendo notícia das más opiniões e obras de Baruch de Spinoza, procuraram por diversos caminhos e promessas retirá-lo de seus maus caminhos, e não podendo remediá-lo, antes pelo contrário, tendo cada dia maiores notícias das horrendas heresias que praticava e ensinava, e as enormes obras que obrava, tendo disto muitas testemunhas fidedignas que depuseram e testemunharam tudo em presença do dito Spinoza, de que ficou convencido, o qual, tudo examinado em presença dos senhores Rahamim, as autoridades lá, deliberaram com seu parecer que o dito Spinoza seja enermado, da palavra herem, ou seja, banido, apartado da nação de Israel, como atualmente o põe em herem, com o herem seguinte: com a sentença dos anjos, com o dito dos santos, nós enermamos, banimos, apartamos e amaldiçoamos e praguejamos a Baruch de Spinoza, com o consentimento de todos dessa Kahal Kadosh, que é o nome da sinagoga, diante dos santos Sefarim, os livros sagrados. Estes com os 613 preceitos que estão escritos neles, com o herem que enermou Josué a Jericó, com a maldição que maldisse Eliseu aos moços e com todas as maldições que estão escritas na lei. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito seja em seu deitar e maldito seja em seu levantar. Maldito ele em seu sair e maldito ele em seu entrar. Não quererá Adonai, Deus, perdoar a ele, que então fumegará o furor, maldições escritas, fumegará o furor de Adonai e seu rigor sobre este homem, e lançará sobre ele todas as maldições escritas no livro dessa lei, e apagará o seu nome debaixo dos céus, e o expulsará de todas as tribos de Israel para o maligno, com todas as maldições do firmamento escrita no livro desta lei. E vós, os apegados, os fiéis, com Adonai, vosso Deus, vivei todos vós hoje, advertindo que ninguém lhe pode falar bocalmente, nem por escrito, nem dar-lhe nenhum favor, nem debaixo do teto estar com ele, nem junto de 4 côvados, nem ler papel algum feito ou escrito por ele. Então, o Spinoza foi banido com toda a pompa, numa cerimônia lá na sinagoga dessa congregação Talmud Torah, e ele
não podia ficar mais em Amsterdã, simplesmente, porque ninguém da comunidade podia nem se aproximar dele. Ele, na verdade, não se importou com isso. Ele até recebeu essa punição com certo alívio, porque, na verdade, ele queria ficar livre para pensar a sua filosofia. Então, um dos seus maiores desejos era o livre pensar, pensar livremente a filosofia. Aí ele mudou-se para a periferia de Amsterdã, começou a escrever os seus livros, manteve uma amizade crescente com grupos de cristãos dissidentes, por exemplo, chamados colegiantes, os menonitas, mais tarde os quakers e outros desses cristãos dissidentes, que era um público com quem ele repartia, ele compartilhava os seus escritos e discutia a sua filosofia. Então, a filosofia dele, do Spinoza, não é uma filosofia individual, é uma filosofia coletiva que era discutida com muita gente. Ele, então, a partir desse banimento, ele que era chamado em casa por Bento, na sinagoga por Baruch, ele passou a assinar as suas cartas e livros com o nome latino de Benedictus de Spinoza. Bento, Benedito ou Baruch significa abençoado. Eu quero dizer que, desde o início, a carreira do Spinoza foi, portanto, marcada por um escândalo. Em hebraico, a gente chama Mirchol. Esse Mirchol é uma palavra hebraica que na Bíblia significa a pedra ou o obstáculo que a meninada botava no caminho dos cegos para fazê-los tropeçar. Era uma brincadeira de mau gosto, inicialmente. Depois, essa palavra, escândalo, que é uma palavra grega, tradução do Mirchol, foi usada com a conotação de algo inusitado, de algum obstáculo contrário à fé e às doutrinas de Moisés, mas também contrária à fé dos cristãos. O Martinho Lutero, o reformador, dizia, por exemplo, que a missa católica era uma pedra de escândalo, um aparato para afastar os fiéis dos verdadeiros ensinamentos de Cristo. Então, para os cristãos e os judeus, o Spinoza era um escândalo, porque ele contrariava esses dogmas. Mas não apenas para os homens religiosos. Dentro da República das Letras da época, que era a troca de correspondência que se fazia entre os intelectuais, o Spinoza também foi amaldiçoado no século XVII, XVIII, XIX, com exceções muito importantes. Mas, por exemplo, para o escritor e filósofo francês Pierre Bell, que ficou famoso por seu dicionário histórico e crítico, onde consta talvez o verbete mais influente sobre a vida e as obras do Spinoza, inclusive levado em conta, por exemplo, pelo Hegel mais tarde. O Spinoza era realmente um osso duro de roer. Era um ateu de carteirinha, segundo Pierre Bell, mas que fazia uma concessão dizendo que ele era também um ateu virtuoso, porque o Spinoza tinha uma vida assim muito simples, sem ostentação. Ele era evidentemente muito pobre.
ele polia lentes de telescópio e microscópio para ganhar uns trocados, e ele tinha essa vida simples. Não era careta, ele gostava, por exemplo, de tomar cerveja, ele fumava cachimbo, ele desenhava e ele era ator de teatro, atuando, por exemplo, nas peças montadas por seu professor de latim, um ex-jesuíta, Franciscus van Enden. Depois, a filha do Van Enden, a Maria Clara, assumiu esse posto de professora e o Spinoza andou arrastando umas asinhas para ela. Não deu certo esse conúbio. O fato é que era intragável esse conjunto de ideias, essas doutrinas escandalosas, nefastas, anticristãs, pestilentas, como disse alguns dos críticos de Spinoza na época. E o que eram essas doutrinas? Eu vou aqui fazer uma lista catalogada pela professora Marilena Chauí, que resume um pouco a filosofia do Spinoza. Ele diz, por exemplo, que existe apenas uma substância no universo, concebida por si mesma. Se a substância é concebida por si mesma, e não, então, evidentemente, só vai existir no universo só uma. Porque essa substância, que é Deus, não vai admitir que exista outra concorrente, né? Se ela é concebida por si mesma, não existe outra. Isso significa, basicamente, que existe um só universo e que, além do universo, não existe mais nada. Essa substância, ou Deus, é a causa de si e a causa imanente das essências e existências de todas as coisas. Tudo que existe está em Deus, ou no universo, segundo diz esse resumo aqui da Marilena. 3. Seus atributos constituem a sua essência, mas são percebidos pelo intelecto como uma natureza determinada em seu gênero. Spinoza dizia que Deus, ou a natureza, tem infinitos atributos. Ele se expressa de acordo com infinitas essências. Nós, porém, só conhecemos 2: a extensão, os corpos, e o pensamento, a ideia do corpo. No quarto ponto destacado pela Marilena, tudo é necessário, nada é contingente. E o possível está inscrito no real, sem, contudo, ser antecipação de sua atualização, nem ser o universo lógico das condições de possibilidade. 5. A ordem e perfeição no mundo sem finalidade. 6. A entes singulares ou indivíduos em atributos simples, contínuos e indivisíveis, e da essência e potência de cada atributo, seguem necessariamente infinitos modos infinitamente. Dos atributos pensamento e extensão, e dos outros infinitos atributos, essa substância se expressa através dos modos. Esse celular é um modo, esse livro é um modo, eu sou um modo, certo? No caso deste modo aqui, eu saio de 2 atributos, pensamento e extensão. Uma coisa interessante é que um desses atributos não se impõe perante o outro, eles não têm hierarquia.
Um não depende do outro. Eles existem como se fossem paralelos. O sétimo ponto destacado pela Marilena: há desejo de salvação numa filosofia sem transcendência e busca de liberdade e anseio de felicidade numa filosofia que expulsou a finalidade. A gente volta a esse ponto daqui a pouco. 8. Da tristeza ignorante e passiva em que nascemos e vivemos, podemos passar à alegria ativa da razão. 9. Geometria e experiência se excluem reciprocamente, mas são também complementares. 10. A experiência é uma inadequação imaginativa, mas também núcleo do terceiro grau de conhecimento, que é a chamada ciência intuitiva. 11. A linguagem é um efeito imaginativo e, ao mesmo tempo, instrumento inarredável da discursividade racional. 12. A mente humana é ideia do corpo, mas como é também ideia de ideia, tem a distância do corpo uma melhor parte, eterna, sem que eternidade signifique imortalidade. 13. De uma teoria maquiavélica do direito, como puro poder, não se afirma a superioridade natural da monarquia, e sim que a democracia é o mais natural dos regimes políticos. O Spinoza, como Hobbes, eram estudiosos do Maquiavel, e havia também separado o governo do príncipe da religião. E então Spinoza, ele é um maquiavélico. Ele seguia essas lições do Maquiavel. E é interessante porque, evidentemente, o Maquiavel defendia a monarquia, mas o Spinoza não. Ele achava que a república democrática era o regime mais natural entre os homens. Quando você, que não quer ser governado por ninguém, outorga o seu poder a um representante para que ele exerça o poder. Eu vou contar daqui a pouco como é que o Spinoza conciliava a sua aversão à autoridade a esse outorgamento do poder individual a um governante. Como é que esse negócio se concilia? Muito bem. Eu passo aqui a um ponto que eu estou chamando da teologia como política. Ali, por volta do ano 1665, Spinoza estava escrevendo a Ética, a sua obra-prima. Já tinha, segundo dizem, 3 partes de 5. E, de repente, ele parou e contou para um amigo, o Henry Oldenburg, que era o secretário-geral da Royal Society em Londres, que tinha suspenso a redação da Ética para redigir o tratado teológico político, por razões que ele julgava prementes. Então ele escreveu o seguinte: agora estou escrevendo um tratado sobre meus pontos de vista a respeito das Escrituras. As razões que me levam a fazê-lo são, primeiro, os preconceitos dos teólogos, pois sei que estes são os principais obstáculos que impedem os homens de se dedicarem à filosofia. Portanto, me esforço para expor tais preconceitos e removê-los da mente das pessoas sensatas. Segundo, a opinião sobre mim das pessoas comuns que constantemente me acusam de ateísmo. Também sou levada a evitar essa acusação na medida do possível. Terceiro, a liberdade de filosofar e de dizer o que pensamos. Quero estabelecer isso completamente, pois aqui é de todas as maneiras reprimido
pela excessiva autoridade e egoísmo dos pregadores. Com esse tratado teológico-político, Spinoza inaugura o que se chama hoje de criticismo bíblico, definindo que as escrituras não são obras ditadas por Deus lá dos céus, mas sim obras de literatura compostas por escritores muito imaginativos, muito imaginosos. E dizia também que os intérpretes autonomeados das escrituras usavam, e aliás usam até hoje, essas interpretações para impor o seu poder político. E que a filosofia devia ser absolutamente separada da teologia, ficando estabelecido que a liberdade de filosofar é princípio e direito do Estado laico democrático. Segundo um dos grandes biógrafos do Spinoza, o Steven Nadler, esse livro foi muito mal recebido pelo establishment intelectual dos Países Baixos. Um crítico muito perturbado chegou ao ponto de chamá-lo de um livro forjado no inferno, escrito pelo próprio diabo. Segundo Nadler, embora o livro tenha sido publicado anonimamente, porque evidentemente o Spinoza correria risco de vida se assinasse, eles logo descobriram que o seu autor era esse ex-judeu, o Spinoza, que tinha sido banido da comunidade judaico-portuguesa de Amsterdã. E, de fato, segundo Nadler, esse livro foi considerado o livro mais perigoso daquela época, porque ameaçava minar a fé religiosa, a harmonia social e política, e até mesmo a moralidade corrente. Eles acreditavam que o autor era um subversivo religioso e um radical político que procurava espalhar o ateísmo e a libertinagem por toda a comunidade cristã. O alvoroço em torno do tratado é, sem dúvida, um dos acontecimentos mais significativos da história intelectual europeia, ocorrendo como aconteceu no alvorecer do Iluminismo. Embora o livro tenha lançado as bases para o pensamento liberal, e eu também digo para o pensamento socialista, secular e democrático subsequente, o debate sobre o mesmo também expôs tensões profundas no mundo que aparentemente tinha se recuperado de mais de um século de guerras religiosas brutais, diz o Steven Nadler. Ainda segundo ele, esse tratado é um dos livros mais importantes do pensamento ocidental. Porque Spinoza foi o primeiro a argumentar que a Bíblia não é literalmente a palavra de Deus, mas sim uma obra de literatura humana, que a verdadeira religião nada tem a ver com teologia, cerimônias religiosas ou dogmas sectários, mas consiste apenas numa simples regra moral: ame o próximo. O Spinoza dizia que o único mandamento de uma religião que se quer verdadeira é essa: amar o próximo como a si mesmo. O resto é comentário. Não precisa mais do que isso. Aliás, ele vai dizer que a principal utilidade para um homem é outro homem, é outra pessoa. E aí, evidentemente, é com base nesse amor ao próximo que se funda a democracia. Ainda segundo Nadler, resumindo o que era esse tratado, dizendo que as autoridades eclesiásticas
não deveriam ter qualquer papel na governança de um Estado moderno. Então, evidentemente, o Spinoza era antiteocrático. O Spinoza também insistiu que a providência divina nada mais é do que as leis da natureza. Que os milagres, entendidos como violações da ordem natural das coisas, são impossíveis e que a crença neles é apenas uma expressão da nossa ignorância a respeito das verdadeiras causas dos fenômenos e que os profetas do Antigo Testamento eram simplesmente indivíduos comuns que, embora fossem eticamente superiores ao vulgar, também tinham uma imaginação particularmente vívida. Comentando ainda o Tratado Teológico Político no livro Política em Spinoza, Marilena Chaui resume assim os motivos que levaram Spinoza a redigir essa obra. Primeiro, distinguir e separar radicalmente filosofia e teologia, razão e revelação. Demonstrar que não há verdades especulativas nas escrituras, mas simplesmente ensinamentos morais e religiosos ao alcance do vulgo e do crente, de maneira que, não tendo essas verdades especulativas, a Bíblia não nos oferece o conhecimento verdadeiro da essência e da potência de Deus e da natureza, mas apenas garante a imaginação de que Deus existe. 3. Demonstrar que as contradições entre os textos proféticos contidos na Bíblia não são mistérios divinos, mas decorrem de causas psicológicas, históricas, culturais, linguísticas e políticas, que podem ser resolvidas por um método histórico, crítico e filológico. Demonstrar que a Escritura não contém mistério algum e que as dificuldades para interpretá-la decorrem do desaparecimento da língua em que originalmente foi escrita, do desconhecimento das datas de composição dos textos, seus autores e destinatários, as circunstâncias da redação e a fortuna dos textos. Auxiliar aqueles que se sentem perplexos com as contradições entre filosofia e teologia e que poderiam filosofar livremente se acreditassem que a razão deve subordinar-se à revelação, sem acreditar que a razão deve subordinar-se à revelação e a filosofia à teologia. Demonstrar que a filosofia e a teologia não são dois saberes diferentes, cada qual com seu campo próprio, mas que a teologia não tem nada a ver com o conhecimento e com o saber, e sim com a política. É a forma privilegiada de suscitar o desejo de obediência graças ao medo e à ignorância da massa e ao aparato de mistério e grandeza com que cerca o poder. A teologia, segundo Spinoza, é inútil para a fé e perigosa para a filosofia. Bom, aqui é interessante a gente observar, quem prestou atenção no que ocorreu no governo do Bolsonaro, o poder que os pastores pentecostais tinham sobre a massa dos fiéis, usando exatamente as suas interpretações teológicas para manipular a opinião pública. O Spinoza falava isso no século XVII. Continuando aqui com as razões por que o Spinoza escreveu esse tratado, segundo Marilena Chaui. Demonstrar que a democracia é o mais natural dos regimes políticos, porque nela se realiza o desejo natural de cada um de governar e não ser governado,
e que ela possui um aspecto em comum com a teocracia, qual seja, em ambas o poder não pertence a nenhum indivíduo, nem pode identificar-se com ele ou nele encarnar-se. No caso da democracia, quem manda é o conjunto do povo. No caso da teocracia, é o intérprete da escritura, evidentemente. Demonstrar que a liberdade de pensamento e a de expressão são essenciais para a república e que um poder é violento quando procura legislar o que não pode ser submetido à lei, como é o caso do pensamento. Quem é que pode legislar sobre o que eu devo ou não pensar? Ninguém, mesmo que queiram. Quando, pelas leis, procura fazer amar o que é odiado pelos cidadãos e fazer odiar o que é amado por eles, tornando-se execrado por todos. Quando procura como controlar e dominar não só os astros governados, mas os seus espíritos, fazendo com que interiorizem como sua a vontade do governante. D. Quando, para se manter, emprega, além da força, a corrupção e usa a guerra para afastar de si seus inimigos. É quando expõe, pune, condena, tortura e mata os melhores cidadãos, porque esses ousam criticá-lo e combatê-lo. Evidentemente, isso aqui é a descrição da ditadura, não é? O nono ponto é demonstrar que a superstição é o instrumento mais eficaz para o exercício da violência invisível. O modelo, a servidão voluntária, julgar honroso morrer por quem nos domina e explora. Por fim, demonstrar que a teologia, exercício da autoridade espiritual, é o melhor instrumento para criar e manter a superstição e, portanto, a violência política. Portanto, a servidão das pessoas a uma autoridade. Eu queria aqui fazer 3 comentários sobre esse catálogo feito pela Marilena. Dizer que, segundo o Jonathan Israel, que é o que fez a última biografia do Spinoza, saiu no ano passado, ele atribui a Spinoza uma grande influência sobre o iluminismo radical. A ala desse movimento, que inclui, entre outros, o Diderot, Dolbach, Helvétius, que era a ala mais comprometida com as formas democráticas do exercício do poder. Aos radicais se opunham os iluministas moderados, entre os quais o Voltaire e, de alguma maneira, o Rousseau, que foram inspiradores do jacobinismo na Revolução Francesa. E levaram gente como Marat, como Robespierre, a praticar violências baseados num moralismo puritano do Rousseau, por exemplo. Eram autoritários, anti-intelectualistas, xenófobos. Então havia essas 2 alas, o iluminismo radical, materialista do Spinoza e o iluminismo moderado, que ainda estava preso por considerações teológicas. Segundo comentário que eu queria dizer é que a Marilena não se cansa de dizer, baseada no Claude Lefort, que a verdadeira democracia não é a democracia dita liberal, que é uma forma de Estado, um regime político baseado no discurso da classe dominante e que tem um sistema de representação política por meio dos partidos políticos, eleições periódicas, rotatividade dos mandatos, etc. Para Marilena Chaui e Claude Lefort, a verdadeira democracia é uma forma não de Estado, mas uma forma de sociedade
em que as pessoas se organizam de maneira democrática, de maneira consensual, para manter os direitos já existentes e compor e garantir novos direitos, uma pluralidade de direitos necessários, sem distinção, a todos os cidadãos daquela sociedade. Então, esses direitos, evidentemente, são valores universais. Na democracia liberal, está escrito lá na Constituição que você tem um monte de direitos. Na hora do vamos ver, os trabalhadores, por exemplo, não têm direitos econômicos. Eles estão subordinados, os seus salários não são por eles determinados, eles têm que trabalhar, porque se não trabalhar, não comem. Então, não é uma democracia pro forma, uma democracia que tem uma formalidade legal, mas que não existe na prática, como seria a forma de sociedade democrática. Eu queria comentar, por fim, que para o Spinoza, os judeus não são o povo escolhido de Deus. Essa ideia é absurda, obviamente, para começo de conversa, porque a natureza não pode determinar uma escolha de um povo. A natureza não funda nações. Como não existe um Deus pessoal que, através de Moisés, vai se dirigir ao povo, então essa ideia é uma ideia teológica e política que fazia muito sentido no antigo reino de Israel, mas que depois não faz o menor sentido. Mas a gente precisa prestar atenção porque exatamente agora o atual governo de Israel está usando este argumento para justificar o massacre do povo palestino. Se eu sou escolhido de Deus, eu posso tudo. Eu sou escolhido desse Deus de Israel, e segundo Spinoza, não existe. Muito bem, passemos, deixa eu ver aqui a hora, passemos agora para um outro capítulo, que é o capítulo de Deus. Está descrito na obra-prima do Spinoza, é o primeiro capítulo da Ética. Eu digo o seguinte, que a obra-prima do Spinoza, ela foi escrita em ordem geométrica, que toma a matemática como uma nova norma de verdade. Isto é, assume-se que todos os assuntos do mundo, corporais ou espirituais, antropológicos e psicológicos, físicos, químicos, biológicos, podem ser tratados metodologicamente como se fossem linhas e figuras geométricas. Não é que eu vou usar a geometria para resolver as questões do mundo, porque a geometria trata de figuras abstratas, geométricas, do triângulo, do retângulo. Não, eu vou dizer o seguinte, que como na geometria eu uso a razão para estudar essas figuras, para estudar as coisas da natureza, eu também posso usar a razão. É nesse sentido que a geometria, que a matemática, é uma nova norma de verdade. O livro, ele está dividido em 5 partes. No primeiro, de Deus. No segundo, da natureza e origem da mente. No terceiro, da natureza e origem dos afetos. No quarto, da servidão humana ou da força dos afetos. E no quinto, da potência do intelecto ou da liberdade humana. É muito interessante isso, porque o livro começa com a constituição de todo o universo,
todo o universo infinito, de toda a natureza, de Deus, que é o terreno da necessidade. Tudo o que acontece no mundo tem uma causa necessária. Não acontece por acaso e nem por contingência, por acaso. O livro começa com essa constituição do universo todo e termina com uma proposta para o exercício de toda a potência da humanidade, do que nós somos capazes, e é o terreno da liberdade. De um lado, nós nascemos sujeitos às leis da necessidade. Nós, então, ao crescer, nós vamos, pouco a pouco, tomando conta da razão para resolver os problemas que surgem. Se, de fato, a gente exercitar a razão além da imaginação, a imaginação é o primeiro gênero do conhecimento, a razão é o segundo, evidentemente nós podemos conquistar a liberdade humana. Eu gosto muito da imagem dos Santos Dumont. Nós estamos como que presos na Terra. Nós não conseguimos voar. O Santos Dumont descobriu, no entanto, que botando o motor num aparelho com asas, ele podia imitar o voo dos pássaros. E inventou o avião, que é uma ave grande, não é? A NASA e a Agência Espacial Soviética descobriram que a gravidade tem determinada força, mas que se a gente conseguir romper essa força, um motor possante suficiente, nós podemos sair da Terra e alcançar o espaço sideral. Então, nós estamos sim submetidos às leis da necessidade. Mas, com a razão, nós podemos enfrentar essas leis e conquistar a liberdade. Então, toda a ideia do Spinoza é essa. Ele diz assim que a filosofia dele não tem nada a ver com pensar a morte, mas sim em pensar a vida, como viver da melhor maneira possível. A ética, eu evidentemente não vou passar em comentário toda essa obra, porque senão a gente demoraria aqui alguns dias. No tempo pequeno que eu tenho, eu vou dar apenas algumas pinceladas, só para vocês terem uma ideia do que se trata essa obra, que é prima, seminal. Esse livro começa com 8 definições e 2 explicações, mais 7 axiomas, que são premissas que a gente considera evidentes e verdadeiras de início, não é? Numa linguagem que devia ser corrente no século XVII para os interessados em filosofia, em especial para os leitores de Descartes, que havia feito uma revolução no pensamento medieval. A partir dessas definições, explicações e axiomas, seguem as proposições, com demonstrações, corolários, escolhos e também com apêndices, tal como no livro do Euclides. De tal maneira que as proposições vão se encadeando com todas essas definições, olhos, etc., para uma demonstrar que a outra está correta, etc. Então, o livro está cheio de assim, como queríamos demonstrar no final das demonstrações e escolhas. É muito interessante ler esse livro. Evidentemente, o Spinoza queria que todo mundo lesse esse livro de uma maneira
que fosse suficientemente clara, distinta, evidente. Isso era um engano. Na verdade, esse livro é um dos livros mais difíceis de ler. Ele usou essas palavras correntes na filosofia e na teologia da época, e, evidente, propôs aos seus leitores certas formulações que os leitores deveriam já conhecer, porque eles conheciam essas palavras. Era um truque do Spinoza, porque ele, na verdade, como disse na definição 20 da parte 3 da ética, que trata dos afetos, ele diz que estava pouco interessado em explicar as palavras. O que ele queria explicar mesmo era a natureza das coisas. Então, por quê? Porque a imaginação atribui às palavras um monte de sentidos. A gente vê uma coisa e cria as palavras, né, ao longo do tempo. E muitas vezes essas palavras, elas não dão conta da natureza das coisas, da essência das coisas. Às vezes é o contrário, às vezes ela borra a nossa consciência do que é aquilo. E o Spinoza, então, ele vai fazer, na verdade, o uso dessas palavras correntes com sentidos diferentes e, às vezes, até contrários. Eu, pessoalmente, acho que a principal subversão que ele provocou foi usar a palavra Deus para descrever o universo infinito, a natureza. Durante milênios, as pessoas se acostumaram com a palavra Deus e tinham a imaginação do que é Deus. De repente, Spinoza usa esse termo, e aí você vai ver, não é bem aquilo que se esperava. Ele está falando de outra coisa. De outra coisa. Eu vou aqui rapidamente ler as definições e os axiomas, só para vocês terem uma ideia de como é que o Spinoza fazia as suas demonstrações. Eu vou pular as explicações, no caso dos axiomas, no caso das proposições, para não ficar muito longo. Mas as definições, ele diz assim: primeiro, é a primeira frase do livro. Por causa de si, compreendo aquilo cuja essência envolve a existência. Ou seja, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. Isso é causa de si. Segundo, diz-se finita em seu gênero aquela coisa que pode ser limitada por outra da mesma natureza. Por exemplo, diz que um corpo é finito porque sempre pode haver, a gente sempre pode conceber um outro maior. Da mesma maneira, um pensamento é limitado por outro pensamento. Mas um corpo não é limitado por um pensamento, nem um pensamento é limitado por um corpo. Terceiro, por substância, compreendo aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido. Isto é, aquilo cujo conceito não exige o conceito de outra coisa do qual deva ser formado. 4. Por atributo, compreendo aquilo que de uma substância o intelecto percebe como constituindo a sua essência, como é o caso da extensão e o pensamento. Por modo, compreendo as afecções de uma substância, ou seja, aquilo que existe em outra coisa, por meio da qual é também concebido. Por Deus, compreendo um ente absolutamente infinito, isto é, uma substância que consiste de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. Explicação dessa proposição aqui, dessa definição. Digo absolutamente infinito e não infinito em seu gênero,
pois podemos negar infinitos atributos àquilo que é infinito apenas em seu gênero, mas pertence à essência do que é absolutamente infinito, tudo aquilo que exprime uma essência e não envolve qualquer negação. Então, eu estou dizendo, por exemplo, o pensamento é infinito em seu gênero. Esse pensamento é um atributo e ele não tem outros atributos. Quem tem infinitos atributos é a substância única, que é absolutamente infinita. Então, a substância é absolutamente infinita, o pensamento é infinito em seu gênero. 7. Diz-se livre a coisa que existe exclusivamente pela necessidade da sua natureza e que por si só é determinada a agir. E diz-se necessária, ou melhor, coagida, aquela coisa que é determinada por outra a existir e a operar de maneira definida e determinada. Eu sou livre se eu ajo em função da minha natureza, do meu desejo, que é a minha essência. Se eu estou subordinado a outrem, eu não sou livre, eu estou coagido. Eu estou preso a uma servidão. É isso que ele quer dizer aqui. Ele está dizendo também o seguinte, que por eternidade compreendo a própria existência, enquanto concebida como se, seguindo necessariamente apenas da definição de uma coisa eterna. Explicação. Com efeito, uma tal existência é, assim como a essência da coisa, concebida como uma verdade eterna e não pode, por isso, ser explicada pela duração ou pelo tempo, mesmo que se conceba uma duração sem princípio nem fim. Duração é um termo que ele vai usar muito. Significa, evidentemente, o passar do tempo, né? Tem os axiomas que ele vai apresentar aqui antes das proposições do que é Deus e essa substância única. O axioma ele diz assim: primeiro, tudo que existe, existe em si mesmo ou em outra coisa. Aquilo que não pode ser concebido por meio de outra coisa deve ser concebido por si mesmo. De uma causa dada e determinada, segue-se necessariamente um efeito. E, inversamente, se não existe nenhuma causa determinada, é impossível que se siga o efeito. O conhecimento do efeito depende do conhecimento da causa e envolve este último. Não se pode compreender uma por meio da outra coisas que nada têm de comum entre elas. Ou seja, o conceito de uma não envolve o conceito de outra. Sexto, uma ideia verdadeira deve concordar com o seu ideado. Sétimo, se uma coisa pode ser concebida como inexistente, sua essência não envolve a existência. Evidentemente, cada axioma, cada definição dessa, a gente poderia levar horas aqui discutindo. Infelizmente, eu não tenho esse tempo. Eu só estou aqui dando um pequeno esboço do que é essa obra do Spinoza. Vamos às proposições. As proposições é um negócio muito interessante porque, através de uma rede dessas proposições, o Spinoza vai provar a existência de Deus nesse primeiro capítulo da Ética. E vocês vão perceber que essa natureza de Deus, a sua essência, não tem nada a ver com aquele Deus pessoal do judaísmo, do cristianismo, do islamismo. Ele começa assim: uma substância é, por natureza, primeira, relativamente às suas afecções.
Proposição 2. Duas substâncias que têm atributos diferentes nada têm de comum entre si. Proposição 3. No caso de coisas que nada têm de comum entre si, uma não pode ser causa da outra. Proposição 4. Duas ou mais coisas distintas distinguem-se entre si ou pela diferença dos atributos das substâncias ou pela diferença das afecções dessas substâncias. Proposição 5. Não pode existir na natureza das coisas duas ou mais substâncias da mesma natureza ou de mesmo atributo. Proposição 6. Uma substância não pode ser produzida por outra substância. Proposição 7. A natureza de uma substância pertence ao existir. Proposição 8. Toda substância é necessariamente infinita. Proposição 9. Quanto mais realidade ou ser uma coisa tem, tanto mais atributos lhe competem. Proposição 10. Cada atributo de uma substância deve ser concebido por si mesmo. 11. Deus, ou seja, uma substância que consta de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita, existe necessariamente. Proposição 12. Não se pode verdadeiramente conceber nenhum atributo de uma substância do qual se siga que tal substância pode ser dividida. Proposição 13. Uma substância absolutamente infinita é indivisível. Proposição 14. Além de Deus, não pode existir nem ser concebida nenhuma substância. Proposição 15. Tudo o que existe, existe em Deus, e sem Deus, nada pode existir nem ser concebido. O Steven Nadler, comentando essas 15 proposições iniciais da ética, ele fala assim, mas é impressionante, é assombrosa, bela, por sua economia e eficiência, essa prova que o Spinoza compôs para demonstrar, por uma dedução lógica muito bem articulada, que Deus é um ser indivisível, infinito, necessário e causa de si próprio. É a única substância existente, composta de todos os atributos possíveis, dos quais nós só conhecemos duas, a extensão e o pensamento, que é a ideia do nosso corpo. Ora, se Deus é a única substância, tudo que existe está nele, e sem ele nada pode ser nem ser concebido. Daqui chegamos à conclusão de que Deus se confunde com a natureza ou com o universo infinito. E, nesse caso, tinham e tem razão os acusadores que diziam que o nosso filósofo pensava na existência de Deus apenas no sentido filosófico. Para os materialistas, quando eu estou usando essa concepção do Deus do Spinoza, eu estou pensando realmente no universo infinito que, segundo as provas existentes da física atual, é um só. Tem umas teorias aí de multi-universos, né? Ideias que começavam a existir desde a época do Leibniz, que era contemporâneo, inclusive visitou Spinoza, que Deus teria uma certa vontade e que ele poderia ter criado outro mundo. O Spinoza falou, não, ele não poderia porra nenhuma. Ele só poderia criar esse mundo, esse único mundo existente, e não é nem por vontade, é uma decorrência da sua natureza, que tem as leis universais. Ele tem que obedecer essas leis universais. É o universo. O Spinoza, como ele vivia numa situação, ora, os Países Baixos, a Holanda da época, fosse muito aberta
para o pensamento divergente, para a convivência religiosa, tolerância, etc., era perigoso naquela época ter certas ideias. E ser ateu era muito perigoso. Lembrar que na Península Ibérica as fogueiras estavam crepitando. Volta e meia chegava notícias de que amigos e parentes do Spinoza continuavam sendo queimados na fogueira. Então, essa ideia de ele dizer que não era ateu é também uma ideia de defesa própria. Admitir ser ateu naquela circunstância era, evidentemente, muito perigoso. Aliás, é perigoso até hoje. Por exemplo, nos Estados Unidos, nunca eles vão eleger um presidente que se declare ateu. Provavelmente no Brasil é mais ou menos parecido aí, embora o Fernando Henrique dissesse algo parecido, ele fez umas concessões, etc. Mas então ele dizia que não era ateu, mas cá para nós ele deu muitos motivos para que o Hegel, por exemplo, não o considerasse ateu, e para que, eu vou reformular aqui, ele deu motivos para que o Hegel não o considerasse ateu e para que o poeta romântico alemão Novalis dissesse que ele era um homem embriagado de Deus. Porque ele repete muito essa palavra ao longo de suas obras. Mas eu entendo que não há como negar que a filosofia do Spinoza configura um pensamento materialista, incluindo aí o pensamento. O materialismo, nessa acepção do Spinoza, inclui tanto a extensão quanto o pensamento. É um conceito amplo de materialismo, sem que pensamento e extensão sejam um subordinado a outro. Realmente, a gente pode dizer que essa é uma das maiores subversões filosóficas de todos os tempos. E, repetindo aqui, o Spinoza não estava muito preocupado em explicar o sentido das palavras. Ele estava preocupado em explicar a natureza das coisas. Eu acho curioso que o próprio filósofo Ludwig Feuerbach, que é um pós-hegeliano e que teve grande influência no pensamento de Karl Marx e Engels, ele propôs substituir a fórmula do Spinoza Deus sive natura, ou seja, Deus, ou seja, a natureza, pela fórmula aut Deus, aut natura, ou Deus ou a natureza. Então, o Feuerbach, ele opõe a natureza a Deus, ele quer se livrar do conceito de Deus. O Spinoza acha que é um só. Então, ele faz essa concessão a partir de fora. O Plekhanov foi um filósofo russo, introdutor do marxismo na Rússia, que foi guru do Lenin. Ele dizia que o Feuerbach era o Spinoza sem Deus. Ele também estava fazendo uma concessão a essa ideia de que se poderia falar de uma natureza sem Deus e, portanto, que seria inútil essa palavra utilizada pelo Spinoza. Eu também acho que ele não entendeu por que o Spinoza fez isso. Se o Spinoza simplesmente dissesse, não, só existe natureza, não existe Deus, ele estaria dando uma resposta exterior. Imediatamente ele seria acusado de ateu. E, portanto, ele não teria o sucesso que viria a ter depois. O que o Spinoza fez foi uma crítica desse conceito
uma crítica interna. Ele minou esse conceito por dentro, mesmo utilizando essa palavra. Isso é uma subversão. E eu acho que o Feuerbach e o Plekhanov não entenderam isso. De qualquer sorte, o Plekhanov, ao falar do Feuerbach, ele disse, e chegou a discutir isso pessoalmente com Friedrich Engels, que o marxismo era uma espécie de spinozismo. Isso é muito interessante. E foi isso que me chamou a atenção quando eu fui apresentado ao Spinoza. O Hegel, eu acho que ele seguiu a leitura que o filósofo francês Pierre Bell, que fez esse dicionário histórico e crítico, fez o principal verbete sobre o Spinoza naquela época. Eu acho que o Hegel ele foi um pouco preguiçoso e levou em conta esse verbete. E acabou chegando à ideia de que a substância única do Spinoza seria uma substância, um abismo sem vida, estático, do qual não poderiam ser derivados os modos, nem os atributos, nem os modos. E que, portanto, era um abismo encerrado em si. O Hegel exigia que essa substância tivesse as características de um sujeito e que esse sujeito operaria a negação da negação para produzir os modos. Eu, evidentemente, não sou especialista nisso, mas eu ousaria dizer que aqui o Hegel estaria fazendo uma concessão ao criador judeu ou cristão. Embora ele não admita isso, ele não percebeu, por exemplo, na proposição 16, que o Spinoza tinha dito também o seguinte, que da necessidade da natureza divina, quer dizer, das leis naturais dessa natureza divina, devem se seguir infinitas coisas, de infinitas maneiras, isto é, tudo o que pode ser abrangido por um intelecto divino. Na proposição 17, ele diz assim: Deus age exclusivamente pelas leis da sua natureza e sem ser coagido por ninguém. E na proposição 18, ele diz assim: que Deus é causa imanente e não transitiva de todas as coisas. Pela ideia do Hegel, você tem um sujeito que faria um predicado, tá certo? Só que o Spinoza fala, não, Deus é causa imanente. Os modos por ele produzidos são produzidos dentro dele. Não são transitivos. Eu não estou aqui e crio ele aqui. Eu estou aqui, Deus, e crio aqui a natureza. Não, eu sou uma coisa só. Daqui sai tudo. Então, o Spinoza, inclusive, eu uso um termo que é muito interessante. Ele diz que Deus tem uma essência actuosa, em latim. Quer dizer, uma essência causante, atuante, criadora. Muito bem. Eu já estou quase chegando ao fim desses meus comentários. E queria dizer o seguinte, que não vai dar tempo, eventualmente a gente poderia depois, por exemplo, fazer um episódio só sobre os afetos de Spinoza, quando ele opõe a razão às paixões. Lembrando que na tradição filosófica, o pessoal queria se livrar das razões, das paixões, e achava que a razão poderia controlar as paixões. Aí o Spinoza vai dizer,
A única coisa que controla uma paixão é outra paixão mais forte do que a primeira. Então a razão não tem nada a ver com isso. Nada, nada, nada. Você tem que ter uma paixão mais forte do que outra para poder anulá-la. E ele opõe também paixão e razão pelo seguinte: a paixão são atos inadequados que nós fazemos coagidos por forças exteriores. Paixão, passividade. A raiz da palavra vem daí, né? No entanto, com a razão, eu atuo de acordo com a minha natureza sem ser coagido por ninguém. Então, nesse caso aí, a razão, ela é muito mais forte, então, do que a paixão. Paixão, eu ajo coagido por algo exterior. E a razão, eu ajo, a ação, não é? A minha ação, ela é racional, quando eu ajo em liberdade. Eu acho que é muito interessante essa questão, porque a Marilena Chauí escreveu um livro, A Nervura do Real, em que o primeiro volume sobre Deus, sobre a necessidade, tem algo em torno de 600 páginas. E o segundo volume, sobre a liberdade, tem quase 1000 páginas. Ela até faz uma brincadeira com isso, etc., porque, de fato, é muito interessante você estudar uma filosofia que começa com a necessidade, com as coações a que a gente está submetido desde o nascimento, e mesmo assim a gente consegue chegar à liberdade. Para finalizar, como eu não vou entrar nesses outros assuntos agora, eu queria dizer que eu descobri um negócio muito interessante sobre o Spinoza, que é sobre as influências que ele teve. O Spinoza, evidentemente, era um sujeito extremamente culto e, tendo sido discípulo do Descartes, inclusive dando aulas sobre o cartesianismo, evidentemente ele conhecia a tradição filosófica, leu muito, etc. Mas ele era muito econômico em dizer as suas influências. Ele raramente vai mencionar os filósofos e autores que influenciaram o seu pensamento. Ocorre que numa carta que ele escreveu a um amigo, a um correspondente, o Hugo Boxer, o Hugo Boxer queria saber a opinião dele sobre a existência de fantasmas, espíritos, assombrações, esses seres, anjos, esses seres que nunca eram muito bem definidos, etc. Aí o Boxer, ele insiste que o Spinoza diz, o Spinoza não acredita em nada disso, evidentemente, mas ele insiste e usa o argumento da tradição filosófica para dizer, olha, o Aristóteles, o Platão acreditavam nisso, como é que você não acredita? Aí o Spinoza dá uma nele, dá uma cotovelada nele e fala assim, olha, eu não boto muito peso nesses autores que você está mencionando. Eu botaria mais peso se você tivesse mencionado o Demócrito, se você tivesse mencionado o Epicuro, esses atomistas. Aí sim eu levaria em conta. Mas esses que você mencionou, eu não vou levar em conta, não, porque. E aí deu uma cotovelada no cara e revelou aqui que gostava muito do Demócrito e do Epicuro. E aí o comentário que eu queria fazer sobre isso são dois. Primeiro, lembrar que o Epicuro, ele foi um dos principais filósofos da tradição da filosofia, caso grega, né? E aprendeu com Demócrito a ideia do átomo, que tudo no mundo seria composto de átomos e vazio. O Demócrito tinha dito que os átomos caem em a reta e compõem as coisas do mundo. O Epicuro vai dizer que existe um desvio
na queda desses átomos, em vez de cair em linha reta, de vez em quando eles se desviam, e aí um bate no outro aqui, e esses desvios e esses encontrões do átomos, é que comporiam o mundo das coisas, as coisas do mundo. É muito interessante isso, porque o Karl Marx fez a tese de doutorado dele sobre a diferença da filosofia do Demócrito com a do Epicuro. E o Marx, o jovem Marx, vai dizer que esse desvio do átomo do Epicuro seria a primeira expressão da liberdade na filosofia. É uma frase ainda muito idealista, imaginativa do Marx, que era um jovem ali, etc. Mas é muito interessante saber disso. O Epicuro, ele foi o líder de uma espécie de religião popular 2 séculos antes do Cristo e 3 séculos depois de Cristo. Significa que aquele mundo ali da Judéia, que era dominada pelos gregos, tinha essa cultura epicurista. É muito interessante notar que São Paulo, que é o fundador do cristianismo, ele menciona o Epicuro pelo nome numa das cartas que escreve. Ele foi criado nessa cultura e ele descobriu que o epicurismo era o grande inimigo do cristianismo, porque o epicurismo não acreditava em imortalidade da alma, não acreditava em ressurreição dos corpos, essas bases com as quais São Paulo criou o cristianismo. E aí é muito interessante pensar nisso, porque um autor especializado Spinoza, o Dimitris Vardulakis, ele escreveu um livro sobre o Spinoza epicurista. Ele defende a ideia de que o Spinoza deve grande parte do seu cabedal filosófico à filosofia do Epicuro, e cuja religião popular ou filosofia era também uma filosofia do amor, que o cristianismo vai copiar e tal, mas vai se opor à filosofia como um todo, que é materialista. E eu achei muito interessante esse livro do Dimitris Vardulakis, porque ele menciona 3 pontos que, embora com tensões entre eles, configuraria o epicurismo do Spinoza. Primeiro ponto, segundo Vardulakis, é a ideia do monismo. Essa ideia da junção entre o corpo, a extensão e o pensamento, né? Que essas coisas não se separam, são juntas. Então, isso é uma ideia que o Epicuro já defendia na época dele. A segunda questão era a aversão do Spinoza à autoridade, que era também um ponto da filosofia do Epicuro. O Spinoza, ele diz que as pessoas não querem passar o seu poder de governar para outro. Ela não quer ser, nós não queremos ser governados por outras pessoas. Nós queremos ser livres. No entanto, essa tensão existe porque às vezes é vantajoso você se subordinar a um governante. Às vezes é importante isso porque o governo pode cuidar de coisas de interesse geral. Para lembrar aqui, por exemplo, a questão das vacinas. Individualmente, eu estou frito se eu não tenho um governo que proporciona a vacina para a população toda, tá certo? Então, existe essa tensão da aversão do Spinoza para a autoridade e, com base nela, ele vai propor a república democrática. Quando é vantajoso você unir forças, você une e faz a república democrática. O terceiro ponto levantado pelo Vardulakis para demonstrar o epicurismo de Spinoza é o que ele chama de froneses.
Essa ideia de froneses já existia em Aristóteles. Só que em Aristóteles, ele dizia que a froneses é menos importante do que a episteme. Eu vou explicar isso. A episteme para o Aristóteles era o conhecimento teórico que você faz das coisas, né? Então, e a froneses é o conhecimento prático que você obtém das coisas. O Aristóteles achava que mais importante do que o conhecimento prático era o conhecimento teórico, filosófico, universal das coisas. O Spinoza vai dizer que essa história de universal não está com nada. Na verdade, você só conhece a essência de uma coisa quando você conhece aquela coisa. Você pensar em universal é muito abstrato, é muito imaginativo. Então, não funciona. Então, para o Epicuro, o Spinoza provavelmente aprendeu com ele isso, valoriza mais a froneses, o conhecimento prático, em relação ao conhecimento teórico, invertendo a proposta do Aristóteles. E então, com base nisso, no monismo, no cálculo da utilidade, como ele vai traduzir froneses, eu sempre vou calcular com o meu conhecimento prático a utilidade das coisas e das pessoas para mim, o Vardulax vai dizer que esse é uma raiz epicurista da filosofia do Spinoza. Tem gente que vai dizer que o Spinoza é um dos pilares do liberalismo. É o caso, por exemplo, do Léo Strauss, porque existe esse cálculo da utilidade. Quando eu calculo a utilidade do outro para a minha existência, os liberais acham isso ótimo. Só que o Vardulax, ele contesta essa ideia do Léo Strauss, dizendo que o Léo Strauss não concorda com o epicurismo do Spinoza, que tem esses dois outros pontos, do monismo e da aversão à autoridade. Muito bem, eu acho que assim eu chego ao fim desse podcast da República Popular das Letras. Eu imagino que eu deva ter falado um monte de bobagem aqui, porque eu não sou especialista em filosofia, eu sou apenas um repórter atrevido e autodidata em filosofia. De qualquer forma, espero que essa conversa leve vocês a se interessar pela vida e obra do nosso Bento de Spinoza, que amanhã está fazendo 391 anos. Por favor, deem o like de praxe neste episódio e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima, então.